Como a febre amarela silvestre é transmitida? Bom, então a febre amarela silvestre, tá? Ela é primariamente transmitida entre os portadores iniciais, né? Que são os macaquinhos. Então, um macaquinho ele tem o agente etiológico e daí um vetor, tá? Hemagogos. Aqui tá escrito errado, tá, gente? Se é esse aqui não poderia ser maiúsculo. Sabetes, tá? Então, ele pica o macaquinho e automaticamente ele fica o portador, tá certo? Do agente etiológico. Aí ele vai e pica um outro macaquinho, até então saudável, para a doença em questão, e o outro macaquinho se torna, portanto, portador da doença. Então, existe um ciclo aqui que é chamado de ciclo silvestre. Entretanto, todavia, um indivíduo, no caso, Homo sapiens, tá? Um indivíduo então humano, não imunizado previamente, se ele for para uma região de mata, uma região endêmica, tá certo, da doença, então o que pode acontecer? O mosquitinho, ao invés de manter-se dentro do ciclo silvestre, ele, como portador do agente etiológico da doença, ele vai e pica um humano. E aí ele transfere esse agente etiológico para o humano. E inicia-se, portanto, então, um ciclo urbano, tendo como fonte, tá, do agente, então, os seres humanos, né? Então fica um ciclo mosquito humano, de modo que acaba sendo transmitido, então, para indivíduos Homo sapiens, né, saudáveis, tá? Então é assim que ocorre o ciclo. A febre amarela é contagiosa? Então, o agente etiológico da febre amarela, né, chamado de vírus da febre amarela, ele não passa de pessoa para pessoa diretamente, tá? Precisa existir, então, o mosquito intermediário, tá certo? Que em regiões urbanas há registros de que, olha só, a Aedes aegypti, ele se especializou em transmitir dengue, chikungunya, zika, tá certo? E também febre amarela, o vírus da febre amarela, olha que coisa legal, tá? Então, em áreas urbanas, predominantemente, então há registros do Aedes fazendo transmissão entre as pessoas. Então, uma pessoa não transmite diretamente para outra. Precisa existir esse intermediário aqui, que é o vetor. Você acha que a vacina para prevenir a febre amarela é segura? Todas as vacinas, elas são liberadas para serem utilizadas, né, nos seres humanos, e é óbvio que elas passaram por pesquisas, certo? Com relação ao efeito delas no organismo das pessoas. Assim, ela acaba sendo segura para indivíduos que são, a gente diz assim, imunocompetentes, ou seja, indivíduos que estão com o sistema imunológico 100%. Mas existe uma classe de pessoas que não deve se vacinar, por exemplo, gestantes, idosos, crianças menores de 9 meses, tá? Que seriam uma classe de pessoas, né, que talvez não estão com o sistema imunológico tão 100%, ok? Pessoas com alergia a componentes da vacina, alergia a ovos e derivados, né? Porque no processo de produção da vacina, existem algumas proteínas que não são diretamente relacionadas com o vírus que podem estar presentes. E se a pessoa tem alergia a alguma dessas proteínas, ela pode, então, desenvolver uma reação alérgica, obviamente, né? De hipersensibilidade a esses componentes. Então, se a pessoa previamente sabe que ela é alérgica a algum desses componentes, ela não deve se vacinar, tá? Pessoas em terapias imunossupressora. Então, os remédios imunossupressores, eles debilitam o sistema imunológico, certo? Então, indivíduos que estão imunossuprimidos, ou seja, não estão com o sistema imunológico 100%, eles não devem fazer uso da vacina. É importante eu abrir um parênteses aqui para dizer que a vacina da febre amarela, ela é feita, essa que é aplicada, né, na população, ela é produzida com vírus atenuado. O que significa? É um vírus que ele, tipo, não tá vivo, mas ele não tá morto, entendeu? Ele tá lá meio besta, só. Então, em indivíduos que são imunocompetentes, que estão com o sistema imunológico 100%,
Esses vírus, que estão meio bestas, assim, eles não conseguem causar doença. Mas em indivíduos que não estão com o sistema imunológico 100%, ele pode provocar doença. Por quê? Porque ele não está morto, certo? Que seria o quê? O caso, por exemplo, dos indivíduos que fazem terapias imunossupressoras. Sistema imunológico debilitado, a força que esse vírus atenuado tem é suficiente para causar doença nesses indivíduos, certo? Então, eles não devem fazer uso dessa vacina, não devem ser vacinados. Assim como pessoas com doenças autoimunes. Pessoas com doenças autoimunes também tomam drogas imunossupressoras. Então, nesses indivíduos, o vírus ele vai ser capaz de causar doença, certo? Pacientes transplantados também fazem uso de imunossupressor na maioria dos casos. Então, são pessoas que também estão com o sistema imunológico debilitado. Nesses indivíduos, esse vírus atenuado consegue causar doença. Pessoas com histórico de doença de timo, é o mesmo caso, imunodebilitadas, tá? Então também não devem fazer uso. E pessoas com doenças neurológicas de natureza desmielinizante. Então, a gente sabe que sempre que entra vírus no organismo de um indivíduo, se a pessoa tem alguma predisposição, que não está muito clara ainda qual seria essa predisposição, tá? Essa pessoa pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, certo? Então, indivíduos. E essa síndrome de Guillain-Barré ela afeta o sistema nervoso. Portanto, pessoas que têm doenças neurológicas devem evitar o uso da doença, uma vez que elas podem ser predispostas a desenvolver síndrome de Guillain-Barré. E a maioria das pessoas não sabem, entendeu? Se tem essa predisposição, se não tem. Então, ser portadora de doença neurológica talvez seria um sinal amarelo de alerta, tá certo? E então elas não devem receber a vacina, ok? Você tomaria vacina? Eu tomaria a vacina única e exclusivamente se eu fosse para uma região endêmica, tá certo? Da doença. Caso contrário, eu não faria o uso da vacina. Qual a relação que os macacos têm com a febre amarela silvestre? Então, os macacos, eles são reservatórios de vírus, né? No ciclo silvestre. Assim como o humano também é reservatório no ciclo urbano, ok? Então, a partir do momento que o mosquito pica o macaco, ele se torna portador desse vírus, né? Podendo, então, dar seguimento a esse ciclo.